Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje mais uma aula desse nosso projeto do grupo de estudos para o desenvolvimento integral. E hoje eu quero falar com vocês sobre o conceito de areté. Não sei se todos já ouviram falar sobre o conceito de areté, que é algo que vem dos gregos, tá? E para essa nossa perspectiva de desenvolvimento integral, eu acho muito importante nós entendermos isso, porque, primeiro, nós vivemos numa era de especialização. As pessoas estão cada vez mais especializando-se em algo, especializando-se, trabalhando de uma maneira cada vez mais pontual, limitada, um foco cada vez mais definido. Isso tem suas vantagens, isso não é ruim, né? Por princípio, não é ruim por princípio. O problema é que as pessoas acabam com isso desenvolvendo apenas a atenção, muitas vezes apenas um aspecto da vida delas. Então o cara se forma em ele faz a sua formação e a sua atividade eu vi outro dia, tem uma aluna que ela é dentista, mas ela não é dentista, ela é dentista para a terceira idade, né? Para os velhinhos. Ela tem até um nome lá, gerodontia, alguma coisa assim. E ela se especializa, além de ser especialista para pessoas com mais de 65 anos, ela é especializada em uma atividade ali, em uma atuação dentro da odontologia muito específica, não é odontologia total, é algo muito específico. Então veja, a especialização da especialização. Isso é bom por um lado, porque a pessoa ela acaba ficando muito boa naquilo, né? Se ela se dedicar, ela vai ter total atenção para aquilo que ela está fazendo. O problema é que muitas vezes as pessoas nesse desenvolvimento muito específico acabam vendo a vida praticamente só por aquele aspecto, porque ela dedicou toda a sua atenção, toda a sua formação, todo o seu crescimento para aquilo. Então chega uma hora que ela já não consegue ver a vida por outras vias. Esse é o problema. Hoje você vai no médico, se ele é ortopedista, você vai lá com uma dor no peito. É ortopedista, ele vai falar que você está com um problema nos ossos. O cardiologista vai falar que você está com problema de coração, ou está com a pressão alta, essas coisas. Você vai no oftalmologista, ele vai falar que é um problema dos teus olhos que está afetando lá. Chega a esse ponto, entendeu? Por quê? Nós vivemos a era da especialização, que ajuda muito na questão da tecnologia, no aprofundamento dos temas, mas quando você olha para o indivíduo, esse indivíduo geralmente acaba tendo um desenvolvimento na sua vida, um desenvolvimento capenga. Capenga. E o problema disso é que esse desenvolvimento capenga, assim, enquanto está apenas ali na atuação específica que ele escolheu, tudo bem, ótimo. Mas quando ele começa a ter de atuar em outras áreas, e às vezes ele tem importância em outras áreas que não aquela específica dele, essa pessoa ela começa a colocar os pés pelas mãos, a entender tudo errado, a interpretar tudo errado, porque ela está vivendo uma vida especializada. Eu acho que é pior esse desenvolvimento capenga do que não desenvolver nada, pelo menos você fica uniforme no não desenvolvimento. Tá? Agora, quando você se desenvolve de uma maneira capenga, você começa a ser um ativo, uma pessoa ativa, mas enviesada. Muitos dos males da sociedade hoje em dia ocorrem porque há especialistas tomando decisões, mas decisões que vão muito além de sua área de atuação. Então veja, são especialistas que têm uma visão muito específica da vida, que não tem o desenvolvimento pleno, integral, então ele não tem uma visão integral, ela não tem uma visão do todo, e acaba tomando decisões
que vão afetar as outras pessoas, mas são decisões totalmente enviesadas, que certamente vão causar males para a vida alheia. Então veja, quando eu decidi abrir esse projeto, já lá no ano passado, o meu objetivo era muito claro: ajudar as pessoas a desenvolver-se como seres humanos, tá? A se tornar pessoas melhores, a se tornar pessoas mais capazes. Isso para mim era muito claro, tá? Então o que eu estou buscando com isso aqui? Fazer com que as pessoas se tornem uma versão melhor delas mesmas, buscando um desenvolvimento realmente pleno em suas vidas. Só que nós somos seres complexos e também somos seres multiformes, né? O ser humano é um ser bastante complexo, tanto fisicamente, biologicamente, psicologicamente e espiritualmente. Somos complexos, somos multiformes, somos diferentes, somos diversos. Aliás, a riqueza humana é assim. Eu gosto muito da ideia do Frank, quando ele fala que nós somos irrepetíveis. Nós somos irrepetíveis. Nós somos pessoas que somos diferentes de todas as outras, apesar das nossas similaridades. Então, toda essa complexidade e essa multiformidade exige para o desenvolvimento uma abrangência de ações. Né? Nós não podemos olhar apenas para um aspecto das nossas vidas, porque nós não somos seres específicos, nós não somos seres naturalmente especializados, nós somos seres multiformes, e se queremos desenvolver as nossas vidas, nós precisamos desenvolver várias áreas das nossas vidas, vários elementos das nossas vidas. Nós precisamos buscar realmente um desenvolvimento integral. Então eu bato muito isso com meus alunos, esse é o objetivo do meu trabalho com o NEC, esse é o objetivo, é trazer conhecimentos, reflexões, entendimentos da vida, da existência mesma, que nos ajude a crescermos de uma maneira plena. Vou repetir, a especialização não é um mal, mas a especialização ela não pode impregnar a sua existência. Ela tem que ser um pedaço, né? É o pedaço especializado. Esse pedaço foi um pedaço que eu decidi me aprofundar um pouco mais, porque aqui eu vou exercer a minha profissão, ou porque aqui eu tenho uma tendência, uma queda para isso aqui, eu gosto desse pedaço, então eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Tudo bem, ótimo. Só que as outras áreas, elas não podem ser negligenciadas quando nós nos especializamos em algo. Eu mesmo me especializei em algumas áreas, né? Por circunstâncias e decisões, eu me especializei, por exemplo, na parte da comunicação. Bom, mas eu não falo só de comunicação e não me permito que apenas eu enxergue tudo por esse caminho, que já é amplo pra caramba, nem é uma especialização lá demais de especializado, né? A comunicação envolve tudo. Mas eu tenho ela ali como a parte que eu dedico um pouco mais, mas sem negligenciar outras áreas, porque eu preciso desenvolver todas as minhas outras áreas para me tornar uma pessoa plena, porque o objetivo é esse, pessoal, é tornar-nos pessoas maduras, crescidas, pessoas que experimentam esse desenvolvimento de uma maneira completa. Tá? E uma das inspirações, e é essa a matéria dessa aula, vem do conceito de areté. Esse conceito que veio lá dos gregos, da nobreza grega, né? Que era o conceito que impregnava a alma do homem grego educado. Né? Eu me inspiro nesse conceito porque eu vejo nele exatamente aquilo que pode servir de modelo, com as suas devidas adaptações, para a nossa vida.
Nós podemos nos tornar pessoas melhores olhando para esse conceito de areté dos gregos. E o que é areté, no final das contas? Bom, areté significava aquilo que todos os homens deveriam buscar. Era o ideal que guiava a vida do nobre grego educado. É o ideal. Olha, você tem que encontrar a sua areté, você tem que desenvolver a sua areté. Bom, o que é essa areté? Em princípio, as pessoas têm a tendência de traduzir areté por virtudes. São as virtudes que nós devemos desenvolver. Não, pode até incluir o conceito de virtudes, só que isso daria confusão para nós, porque virtudes, para nós, está muito especificado como algo ligado à moral e à espiritualidade. Só que no conceito de areté grega, não era apenas moral e espiritualidade, mas envolvia outras qualidades que são consideradas importantes para a sociedade daquela época. Então, a areté seria assim, como o cumprimento perfeito da sua própria função na sociedade que você vive, no mundo que você vive. Então, assim, eu posso usar várias definições paralelas. Uma delas é assim, é o encontro com a excelência de si mesmo. Você buscar a sua excelência, o melhor de você. Por isso que eu falei de uma melhor versão. Eu sei que o pessoal aí usa essa ideia de melhor versão, mas eu quero me aprofundar nisso aqui. A melhor versão de nós mesmos. O melhor que eu posso alcançar de mim mesmo, tá? Por isso que não dá para ser especializado, porque eu sou um ser complexo e multiforme. E se eu quero o melhor de mim mesmo, eu preciso desenvolver aspectos complexos e multiformes. Mas então o conceito de areté é exatamente isso, buscar a excelência das nossas vidas. Só para vocês terem uma ideia, para vocês fazerem aí entenderem uma analogia, né? Perceberem como funciona isso. Por exemplo, se você pegar a areté de uma faca, qual é a areté de uma faca? Bom, é só você pensar, qual é a função da faca? A função final dessa faca é cortar. Então, a areté de uma faca é cortar da melhor maneira possível. A areté de um escudo é proteger o guerreiro da melhor maneira possível. A areté dos óculos é que eles nos permitam enxergar da melhor maneira possível. Então, veja, nos objetos inanimados, muito fácil você definir a areté. É muito fácil. Quando nós falamos, por exemplo, da areté dos animais, temos que ver também a areté em relação ao ser humano, porque a areté sempre tem a ver com o ser humano, né? Tanto os instrumentos criados pelos próprios seres humanos e os animais para os seres humanos. Então, qual é a areté de um cavalo, por exemplo? Servir como montaria, talvez seja a areté do cavalo. De um cão, servir para caça, ou então, hoje em dia, olha a adaptação. Naquela época, talvez para caça, né? Auxiliar numa caça, hoje fazer companhia dentro de uma família. É uma areté, ele está cumprindo uma função, né? A de um boi, por exemplo, servir bem ao arado, a da vaca fornecer leite, e assim vai. Então veja, animais, objetos animados também possuem a sua areté. Só que quando nós falamos da areté humana, qual é a minha função? A faca eu sei muito bem, é cortar. O cavalo eu sei muito bem, é servir de montaria. Mas e eu? E eu? Ora, o homem é muito mais difícil você definir qual é essa função. O homem é muito mais complexo. O homem é muito mais diverso. Tem muito mais funções nessa vida, né? Então, o que é ser excelente? O que é ser excelente? Você ser excelente, o que é você alcançar a sua excelência? Qual é a sua função? É uma pergunta que você deve se fazer. Qual é a minha função nessa vida? Qual é a minha função? Agora, quando eu falo função, não estou falando apenas numa visão meramente utilitária, né? Minha função é ser um advogado, minha função é ser um engenheiro. Não, não é só isso. Você não é um objeto, você não é um simples animal. Sua função nessa vida, obviamente, tem que ser algo
do nível de um ser humano e do nível de um espírito humano, entende? Então, é uma pergunta que você tem que se fazer logo de cara. Qual é a sua função nessa vida? Ou, qual é a sua areté? O que você precisa fazer para alcançar essa areté? O Werner Jäger, eu tenho um livro aqui, mas ele não tem capa porque é um livro antigo, ele foi encapado aqui de uma maneira diferente, né? Eu estou mostrando aqui, para quem está apenas me ouvindo, eu estou mostrando no vídeo, meu livro não tem capa porque é um livro antigo, é uma versão em espanhol, a versão é de 1957, essa edição acho que é de 1957. A primeira edição em alemão é de 1933, que é do Werner Jäger. Vou por aqui, ó. Vamos ver se dá para ler aqui, ó. Werner Jäger, Paideia, os ideais da cultura grega. Essa é uma versão em espanhol. São mais de 1000 páginas. E ele vai falar sobre essa ideia da arete para o grego nobre, porque era uma visão elitista, né? A arete era para os nobres, tá? A educação também, né? E ele vai identificar que essa ideia começa ali em Homero, tá? Na Ilíada primeiro. E na Ilíada tem uma ideia de reconhecimento público. O que era encontrar a areté? Uma das ideias fortes da areté era assim, é você ser reconhecido como um grande guerreiro, né? Você cumprir bem a sua função de guerreiro. E com o tempo essa ideia vai não abandona a ideia pública, mas também vai se interiorizando e vai se tornando uma coisa mais subjetiva. E na Odisseia você já vai começar a perceber, englobar ali alguns valores mais subjetivos, mais espiritualizados, como moral e como honra. Mas ainda muito ligada à opinião pública. Para o grego, esse julgamento da coletividade era importantíssimo. Para o grego, como você vai ser lembrado é algo essencial. A ideia de posteridade é uma coisa que toca o grego. Ele vai morrer como herói, né? Porque ele vai ser lembrado como herói. Isso para ele é encontrar a sua areté, que é um ideal superior, um ideal imitável, um ideal que guia eles. Isso é muito importante. O ideal, a areté é um modelo. O que é ser um nobre grego educado? É buscar esse modelo de guerreiro, de homem com moral, de homem com virtudes, de homem que em determinado momento até espiritual, inteligente, sábio e que vai ser lembrado por sua geração e pelas próximas por tudo isso. Isso é o modelo de areté que vem dos gregos. Ótimo! É a busca e a procura por uma vida excelente, que seja lembrada como uma vida excelente. E essa ideia fica ali no imaginário. E a cultura grega influencia as culturas posteriores e vai influenciar a cultura romana e vai influenciar a Idade Média, inclusive a cultura cristã. Só que na Idade Média você traz a ideia de areté, já não se fala mais assim areté, né? Mas se traz a ideia de você buscar o ideal, uma vida perfeita, uma vida plena. Você vai ver isso na Bíblia, falar em perfeição. E aí nós temos Cristo como modelo, né? Modelo prático da vida. Mas veja que continua a ideia de perfeição. Só que na Idade Média há uma inversão no seguinte sentido. A questão da opinião pública. Não se fala mais, aliás, não se fala não, se fala, mas se despreza, começa cada vez mais se desprezar a opinião pública. No cristianismo, a vida excelente já não tem mais a ver com a opinião social. Pelo contrário, muitas vezes para você ser excelente, você precisava estar contra a opinião do mundo. Porque a opinião do mundo faz parte de um sistema que é contra o Espírito, que é contra Cristo. Então veja, na Idade Média, você permanece com a ideia semelhante à ideia de areté, mas agora algo muito mais íntimo,
uma convicção muito mais íntima. Você continua buscando a excelência da sua vida, mas agora já não preocupado com a opinião alheia. Agora é uma convicção muito mais interiorizada. É uma questão até de fé. Tá? Isso é muito da Idade Média. Após a Idade Média, e a Idade Moderna, a coisa vai se desenvolvendo, nós podemos dizer que chegamos até hoje já com uma visão muito utilitária da vida humana. Uma visão muito utilitária da função do homem, que passa principalmente pelo seu cumprimento dos papéis sociais. Veja, isso tem alguma semelhança com a ideia antiga da arete dos gregos, só que a arete dos gregos está muito ligada à posteridade. A função do homem na modernidade é muito mais ligada à sua utilidade presente, a sua utilidade agora e até a sua utilidade como em função e a favor do bem comum. Então se ganha uma visão muito mais utilitária da vida. Então, o que é excelência para os dias de hoje? Né? Quando você fala assim, você vai buscar uma vida de excelência. Existem cursinhos aí que ensinam excelência, né? Desenvolvimento da excelência. Excelência normalmente está ligado a você cumprir bem os seus papéis sociais e suas funções públicas. Então, vamos dizer, um juiz que julgue bem e que faça bem isso, ele encontrou a excelência. Um arquiteto que faça bem os seus desenhos e os seus projetos, encontrou a excelência. Veja, entramos na questão da especialização. Hoje as pessoas buscam excelências, mas elas buscam excelências muito definidas, são excelências no trabalho, principalmente. Né? Ele é excelente, ele cumpriu bem a função dele no trabalho. Tá? Isso é a ideia que tem hoje. Bom, eu não vou fazer aqui qualquer tipo de julgamento moral nesse momento. Porque nem de valor, porque não me interessa. O que me interessa aqui é a ideia geral de Areté, inspirada na Areté, que é a ideia da busca da excelência. Então, o que nós precisamos ver nisso aqui? Primeiro, é que o que é excelente para nós, o que é excelente para os homens, varia com os tempos. Então você tem valores antigos, por exemplo, que podem não ter mais nenhum sentido hoje nas nossas vidas. Por exemplo, o sentido de ser guerreiro, de ser bem visto como um guerreiro. Bom, hoje na nossa vida moderna e protegida, é uma areté, é um pedaço, né, do conceito da areté que já não tem muito sentido, né? E essa preocupação exagerada dos gregos com a posteridade e com o seu nome, também para nós, veja, já não tem mais a mesma força, já não tem mais a mesma ideia, entendeu? Não tem mais a mesma ideia. Por quê? Porque é um conceito que cabia muito bem naquela época e hoje já não cabe tão bem assim. Não combina muito com o nosso estilo de vida. Do mesmo jeito, valores que para nós hoje são importantes, naquele tempo não tinha tanto. Por exemplo, é importante hoje, de repente, você conseguir construir uma vida razoavelmente confortável para os seus filhos, para dar oportunidade deles de desenvolver as suas vidas, sua escola e tal. Bom, é discutível isso, mas são valores destes tempos. Você conseguir cumprir, por exemplo, com compromissos que naquelas épocas não existiam, entendeu? Então, isso não é abandonado, faz parte de um conceito de excelência dos nossos tempos. E se nós não cumprimos esse conceito de excelência, esses conceitos de excelência dos nossos tempos, o que vai acontecer é que nós vamos também ter um desenvolvimento capenga. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, ela despreza qualquer tipo de ganho material, né? Só que nós vivemos num mundo monetário. Infelizmente, né? É
é um mundo que vive pelo dinheiro. Não, assim, não é pelo dinheiro, é um mundo monetário, não a moeda. O dinheiro faz movimentar tudo. Por exemplo, nós temos projetos, nós temos um instituto aqui em Santos, e nós temos projetos, estamos colocando em andamento. Só que esses projetos não funcionam se não tiver investidores, se não tiver alguém colocando dinheiro. Poxa, mas o projeto é lindo, é maravilhoso. É lindo, lindo. Mas sem dinheiro ele não vai andar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo monetário. Então, saber também desenvolver as coisas para que a parte material seja suprida faz parte de também da excelência que nós estamos buscando. Então vocês começam a entender por que a ideia de desenvolvimento integral. Não dá para ficar capenga. Não dá para ficar o dia todo apenas estudando, seria maravilhoso, escrevendo, estudando, sem me preocupar como que eu vou ter uma renda para sustentar tudo isso que eu estou fazendo. Eu queria não me preocupar, sabe? Seria maravilhoso, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A vida, ela exige outras coisas, ela exige outras preocupações que eu preciso também ter. Então, buscar a excelência na vida presente envolve um monte de coisa. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa arete, essa busca por excelência, veja, para isso é necessário antes entender as exigências dos nossos tempos. O que os nossos tempos exigem de nós? Então, quando eu faço o projeto, quando eu trabalho com os meus alunos, eu tento trabalhar todas as áreas que são, claro que eu não consigo abarcar todas, mas eu tento alcançar o máximo de áreas possíveis que serão necessárias para que esses alunos se desenvolvam dentro do tempo deles, dentro da era deles, sabe? Nós vamos falar de filosofia, mas vamos falar também de desenvolvimento da vontade. E quem sabe também falar sobre como colocar os projetos em prática. Bom, tudo faz parte desse processo de alcance, de busca da nossa excelência, porque se algum deles falhar, vai atrapalhar todo o resto, porque nós somos seres multiformes e complexos. Então, estamos buscando sim a excelência daquelas características que fazem parte do nosso tempo, da nossa era. Mas não só isso, não só isso. É preciso também lembrar que existem conceitos de excelências que são perenes, que existem em todas as épocas, que são independentes dos tempos e algumas vezes ou muitas vezes são esquecidas pelas gerações. Conceitos de excelência que são esquecidos pelas gerações. Isso também nós temos que levar em consideração. Então não é só se acoplar ao tempo. Porque as sociedades são capengas muitas vezes. Então nós temos que suprir essa falha da sociedade consertando a nossa vida. Então se a nossa sociedade, por exemplo, esqueceu de desenvolver o raciocínio, eu vou suprir isso. Eu vou desenvolver, porque isso aí sempre vai precisar. Se alguma sociedade, alguma época esqueceu do espírito, eu não vou esquecer. Se a minha sociedade esqueceu de Deus, da transcendência, eu não vou esquecer. Porque além dos conceitos de excelência dos tempos, existem aqueles conceitos perenes que eu não vou abandonar, ainda que os meus tempos abandonem. Vocês estão entendendo isso? Então veja, o que nós estamos buscando é o melhor de nós mesmos. O que eu trabalho com os meus alunos é uma busca por crescimento total, crescimento integral, sem deixar nada para trás, sem deixar nenhum aspecto da nossa vida para trás. Um trabalho amplo de educação e autoeducação. É isso que a gente precisa fazer. Até porque
é essa busca da excelência, e aí, mais para frente eu vou trabalhar com vocês um pouquinho o conceito de sentido, principalmente em Frank, o que é maravilhoso, maravilhoso. Conceito de que ele fala busca do sentido, mas veja, não é criar, ele bate muito nisso, não é criar o seu sentido, é encontrar. Encontrar esse sentido na sua liberdade com responsabilidade. Mas depois eu vou desenvolver isso com vocês. Mas essa excelência, essa busca por excelência é o que nos vai permitir encontrar o sentido e trabalhar esse sentido na nossa vida. E nos tornar realizados como seres humanos. Isso é muito importante para nós. Então o conceito de arete é isso, tá? É a minha inspiração e eu proponho que seja a inspiração de vocês. Ter a busca da excelência das nossas vidas como meta, como base, como modelo, tá? E trabalhar essa nossa vida em vários aspectos, Podemos nos especializar em alguma coisa? Podemos, sem problema nenhum. Mas sem esquecer outros aspectos. Trabalhar para que nosso crescimento não seja capenga e nós não fiquemos aí mancando na vida. Então, eu vou passar para vocês agora o que eu entendo que são os 12 elementos, de desenvolvimento que precisam ser trabalhados. Os 12 elementos das nossas vidas que são a base do que nós precisamos trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores. Tá? Esses 12 elementos é algo discricionário, é algo meu, da minha observação, da minha reflexão. Isso não é uma determinação, né, e nem é algo definitivo. Mas eu acho que são os aspectos importantes. Se você quiser anotar, pegue aí um papel, uma caneta e anote quais são esses 12 aspectos que nós devemos trabalhar. Bom, o primeiro aspecto é o aspecto da vontade. O que é o aspecto da vontade? São as nossas determinações, os nossos propósitos, os nossos objetivos, as nossas metas. E por que nós precisamos trabalhar o aspecto da vontade? Porque sem isso nós não fazemos nada. Sem termos metas, sem termos objetivos e sem termos força para cumprirmos isso, não fazemos nada. Então nós precisamos trabalhar o aspecto da vontade antes de tudo. Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? Hoje eu vou, só um parênteses, hoje eu vou fazer apenas um resuminho aqui desses 12 aspectos. Depois nós vamos trabalhar um a um, tá? Um a um, com mais profundidade. Então, a primeira coisa é isso. A vontade, é o primeiro elemento. O segundo elemento é a ordenação. Ou seja, é a capacidade de planejar-se, de ter um método, de organizar-se. Por exemplo, eu não sou uma pessoa extremamente organizada, não é isso que eu estou falando. Tem gente, eu tenho amigos meus que são, nossa, absurdamente organizados. Em todos os aspectos, inclusive nos estudos, nas perspectivas. Eu não sou assim, eu faço uma organização básica. Mas é necessária alguma organização, alguma ordem na nossa vida. Nós precisamos de ordem, ter uma direção, ter um caminho, ter um método, ter um planejamento, alguma coisa nós precisamos ter. Sem ordem é o caos. E o caos não gera nada, o caos não cria nada. Então, o segundo elemento que nós precisamos trabalhar é o elemento da ordenação. O terceiro elemento a ser trabalhado é o elemento da ação. Por quê, gente? Porque se você pode ter tudo, mas se você não conseguir materializar essas coisas, se você não conseguir realizar essas coisas, se você não conseguir cumprir, não adianta nada, fica só uma ideia, né? E o nosso mundo não é o mundo das ideias, é o mundo da matéria. Nós precisamos realizar as coisas materialmente. Então, o terceiro elemento é o elemento da ação. Qual é o quarto elemento? E olha, veja, a gente começou na vontade, fomos para a ordenação, ação, agora a gente volta para dentro de nós mesmos. Porque agora o próximo elemento é a absorção. Então ainda estamos, assim, entrando em nós, absorvendo.
Por quê? Porque esse crescimento ele exige que você adquira, né, conhecimento, adquira informações, que você ponha para dentro ideias, porque são essas ideias, essas informações que vão ser trabalhadas em você. Então você precisa desenvolver essa capacidade de absorção. Por que desenvolver a capacidade? Porque não é uma absorção sem ordem, não é uma absorção espontânea, né? Não é assim. É uma absorção com seleção, com filtro, sabe? Então é uma das coisas que eu trabalho com meus alunos, aprender a filtrar. Você não pode tomar tudo que você vê pela frente. Você tem uma congestão. Nessas épocas de internet, então, isso é um perigo. Nós temos tudo aberto na nossa frente. E não é bom nós pegarmos tudo, porque isso dá uma congestão na gente. Então, nós temos que ir nesse aspecto já para dentro de nós, o que nós precisamos desenvolver essa capacidade de absorção. E esse é o quarto elemento necessário para o desenvolvimento integral. O quinto elemento, depois que você absorveu, filtrou, selecionou, é a reflexão. Você vai pegar essas informações dentro de você e aí vai começar a fazer a análise, vai começar a fazer dialeticamente o pensamento, né? Vai refletir sobre aquilo, que mais ou menos também é fazer ciência, né? Você vai pensar sobre essas coisas, né? Essa capacidade de reflexão é muito importante, a capacidade de fazer o andamento dialético dentro da sua cabeça é importante. Vamos trabalhar isso também, porque isso é importante. Se você não tem isso, você fica capenga. Todos esses elementos, se faltam em você, você fica capenga. O sexto elemento é o elemento do raciocínio. O que é o raciocínio? O raciocínio é mais um instrumento, né? Que é a capacidade lógica, a capacidade de você estruturar as suas ideias, de compor as suas ideias, de colocar elas hierarquicamente dentro da sua cabeça. Isso é uma capacidade que precisa ser desenvolvida também. Eu faço muito isso no meu curso, na minha oficina de argumentação específica, mas também ensino para esses meus alunos no projeto de desenvolvimento integral. Por quê? Porque sem capacidade de raciocínio você não faz nada. O raciocínio é um instrumento básico, ele não resolve tudo, mas sem ele você se perde. É um instrumento básico. E vou falar uma coisa para vocês, poucas pessoas sabem raciocinar. As pessoas, elas não raciocinam, elas pensam espontaneamente, e raciocinar conscientemente é algo que todo mundo pode aprender, porque é uma potência que todos nós temos, mas pouca gente faz. Então é algo que eu trabalho também, que é o raciocínio. Depois do raciocínio, o sétimo elemento é o elemento de síntese. O que é isso? Depois que você pensou, refletiu, você tem que saber chegar corretamente às conclusões, às definições, aos conceitos. Ou seja, encontrar ali a unidade do seu pensamento. Porque não basta você simplesmente absorver informação, está tudo lá, organizou, legal. Né? Uma coisa meio até esquizofrênica, você anota, faz a informação, hierarquiza tudo aquilo, tudo bem. Mas qual é o significado disso? Qual é a síntese disso? Qual é a conclusão que você tira disso? Isso é muito importante. Isso é um treinamento também. Essa talvez seja a parte mais ampla. Essa é a próxima, que é da inteligência. Que isso aí é uma vida fazendo isso, desenvolvendo isso. Que envolve todo o conhecimento que você adquire, toda a sua experiência, o confronto de ideias. Mas essa capacidade tem que ser desenvolvida, que é a capacidade de síntese. Esse é o sétimo elemento. O oitavo elemento é o elemento da inteligência, que é, depois de tudo, você aprender a compreender, a inteligir, a ler o mundo. É o conhecimento, mas é a capacidade de ler o mundo. Isso é o tempo que dá, mas o tempo ativo. Você tem que fazer, passar por todas as etapas de conhecimento para saber ler o mundo. O que acontece? As pessoas não sabem ler o mundo. Elas veem uma coisa, elas praticamente refletem aquilo que vem. Mas para ler o mundo, você tem que saber ler atrás do que você vê. Nós falamos sobre isso, né? Na alegoria da caverna. Em princípio, a gente só está vendo sombras. A gente tem que aprender a ler atrás, a inteligir. Isso é inteligência. Esse é o oitavo elemento que nós vamos trabalhar, que nós temos de trabalhar para um desenvolvimento integral. Qual é o nono elemento? É o espírito.
que é o espírito? Calma, espera um pouquinho, ainda não estou falando de religião, não. Espírito é a sua capacidade de sabedoria, de sentido. É a inteligência, mas a inteligência superior. É saber ligar-se a isso. É saber colocar-se acima do mundo. Discernir as coisas de uma maneira superior. Tá? Isso nós temos que trabalhar também. Então, com os alunos, eu gosto de trabalhar também a questão da espiritualidade, mas é essa espiritualidade antes de tudo, hein? Lá eu falo bastante sobre espírito, inteligência, são coisas que se ligam. O conceito de espiritualidade ficou muito limitado. Olha aí o problema. Até a teologia especializa-se. Né? Espiritualidade vira uma coisa quase muito limitada ali, né? Só para se usar dentro da igreja. Ou só na vida específica de oração, de reza e essas coisas. Não, espiritualidade envolve todo o ser humano. E nós precisamos aprender a desenvolver isso, mas lá eu falo mais sobre isso. O 10º elemento, são 12 elementos, estamos chegando lá. O 10º elemento, aí eu veja, comecei com a vontade, fui para fora, comecei ali pela ponta da absorção, fui entrando, cheguei no espírito, agora eu volto pela boca. Que agora é o seguinte, depois que eu adquiri tudo isso, desenvolver tudo isso, agora eu vou desenvolver uma outra coisa, vou para fora. Agora eu vou sair um pouquinho de mim. E aí a capacidade de comunicação, que é a minha área, né, de especialidade, mas que é muito importante. Qualquer um precisa saber se comunicar. Sem uma boa comunicação, você coloca assim, você compromete todas as suas áreas, todas. Porque nós não somos seres isolados. Comunicação é compartilhar. Ou seja, é uma função social, é uma atividade social, você faz para os outros, né? Comunicar-se é comunicar-se com alguém, é falar para os outros, é dirigir-se para os outros, mais ainda, é doar-se, é compartilhar, é ensinar, inclusive. E se nós não sabemos fazer isso, o que nós fazemos, todo o resto fica comprometido porque fica uma coisa muito em si mesmada, muito dentro de nós. E eu acho que não é bom, nós precisamos desenvolver tudo. E a comunicação é mais uma coisa que nós precisamos desenvolver, mais um elemento que nós precisamos desenvolver. O 11º, penúltimo elemento, é a capacidade de influência. Porque não basta compartilhar, não basta só compartilhar. Compartilhar é uma coisa, mas o quanto esse meu compartilhamento influencia os outros. O quanto eu consigo convencer, o quanto eu consigo persuadir, o quanto, inclusive, eu consigo liderar. Isso é importante também. Porque se não houvessem líderes, o mundo não evoluiria, não se desenvolveria. São os líderes que fazem isso, né? Então essa capacidade é algo que nós também temos que trabalhar. Não precisa ser um líder no sentido clássico, né? Ter pessoas me seguindo, não é isso. Mas é a capacidade de, quando eu falar, eu conseguir convencer, eu conseguir ensinar, eu conseguir fazer as pessoas entenderem o que eu estou dizendo e até serem persuadidas. Então esses são os 11 elementos. E o último elemento que eu trabalho bastante, gosto de trabalhar bastante, é a questão da vocação. Porque tudo isso, lembra que eu falei de excelência, de busca da nossa excelência, só que essa busca, veja, ela precisa ter um norte que seja superior. Todo o meu desenvolvimento de excelência, ele precisa ter alguma coisa em que se apoiar. Estou evoluindo, mas evoluindo na direção do quê, né? E para quê? E aí entra a questão da vocação, que é você perguntar-se da sua missão, do seu papel, até ver-se, de repente, como um agente histórico. E aí eu volto na ideia de sentido do Viktor Frankl, que nós vamos trabalhar também, que é, para mim, importantíssimo nesse sentido. Então, esses elementos fazem parte aí do nosso trabalho para encontrarmos
aquilo que eu chamei de excelência, a busca pela nossa excelência. Vamos procurar ser excelentes. Vamos buscar a excelência da nossa vida. Vamos trabalhar para nos tornarmos melhores, mas tentando não deixar nada para trás, mas evoluindo as nossas vidas como seres complexos e multifacetados, mas evoluindo para nos tornarmos seres completos, que desenvolvem todas as partes das nossas vidas. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.